Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto para mais um podcast sobre The Last of Us, agora o segundo episódio. Adaptado, dirigido e produzido por duas mentes realmente muito competentes. Uma, basicamente o autor da obra, e outra que, desde Chernobyl, e também devido a Chernobyl, a minissérie, revela-se realmente uma opção inteligente, assertiva, o homem que realmente deveria estar ocupando a cadeira e as funções que está. Craig Mazin. Craig Mazin e Neil Druckmann, dois homens que estão basicamente nos brindando com a melhor adaptação de game para a TV de todos os tempos. É cedo para dizer isso? Não. Já com o primeiro episódio e agora o segundo, é mais do que suficiente para afirmarmos sem muitas ressalvas que esta é com certeza a melhor adaptação de game já feita para a TV, em formato live action. O que nós vemos no segundo episódio, o que encontramos de cara, é uma abertura muito semelhante do ponto de vista conceitual com aquilo que nós vimos no primeiro episódio. Aqui novamente a repetição de uma preocupação que Mazin e Druckmann têm de estabelecer um laço com algum aspecto, com alguma informação, algum grão de cientificidade. Criar um discurso científico, ou pelo menos uma sensação, um feeling, um endosso. Algo que sustente o mundo de The Last of Us dentro de uma perspectiva científica que foi o que de fato originalmente para o game, nós sabemos que inspirou o Neil Druckmann. E aqui é feito mais uma vez uma introdução com cenas de um passado, não mais de 63, mas de 2003, quando a infecção em massa, a pandemia de fato aconteceu, mas não no cenário americano. Interessante, né? E muito oportuno, por sinal. Mazin e Druckmann nos levam para Jakarta, para a Indonésia. Tornam a questão mais global. E nos permite ver também a questão de um ponto de vista mais global, algo que não podemos ver no game em si. Mas aqui nós podemos. São duas coisas que eu preciso mencionar depois de constatar este fato. Antes de mais nada, eu não esperava que Mazin e Druckmann iriam fazer no segundo episódio algo semelhante, uma abertura semelhante, conceitualmente falando, como eles fizeram no primeiro. E o fato deles fazerem de novo, nos apresentarem cientistas, militares, pessoas interessadas na questão não apenas evolutiva, mas também no sentido da propagação do Ophiocordyceps, do fungo, isso me agrada demais. Dá uma substância, um grau de autoridade para a questão muito, muito interessante. Não à toa, o nome Ophiocordyceps vai despertar em algumas pessoas uma curiosidade também científica. Vai fazer com que elas consultem, leiam sobre o fungo, o modo como ele domina de fato as formigas. Ou seja, o link com a realidade é sempre um movimento que torna a obra mais crível, muito mais crível. E quando o cenário de introdução, onde essa cientificidade vai ser abordada novamente, não é mais os Estados Unidos e é Jakarta, a Indonésia, aquele senso do global vem à tona. E eu acho que isso implica também nossa percepção e nossos sentimentos para um assunto, para um tema que diz respeito a todos nós. É como assistir a uma coisa, uma obra, um tipo de representação que não é americana. Embora a série seja americana, o game seja da Naughty Dog, seja americano também, os dubladores originais, parte do elenco que esteja sendo apresentado, trabalhando na série, sejam americanos, a questão é pan. E se é pan,
é de todos nós. E coerentemente a série faz uma movimentação nesse sentido. Não apenas mostrando os Estados Unidos, mas mostrando agora a Indonésia. Como a questão chegou lá, como se propagou lá, como uma cientista reagiu a isso, o desespero dos militares. É Pan. O que é louvável e também merece elogios é que a série implica todos nós. Se ela é filmada, se ela é retratada, né? Se o propósito foi retratar Jakarta, Indonésia, lá está um elenco indonésio. Um elenco indonésio falando no idioma indonésio. Isso é interessantíssimo, isso é riquíssimo. E eu gosto muito mesmo como a série até então tem abordado a nossa espécie, e não apenas um recorte da nossa espécie em um determinado lugar. Isso é uma forma de expandir a obra também, né? É uma forma de dar profundidade a ela também, porque o impacto diz respeito à nossa espécie, a como humanos, né? E não americanos, brasileiros, indonésios, ingleses, franceses, australianos, japoneses. Não é uma nação, é a nossa espécie, é nosso planeta. A forma como nós sentimos isso, e o impacto, o pesar, o temor, o choque. Nos Estados Unidos, em Texas, em Austin, como nós vimos, na cidade, na casa dos Miller, isso também aconteceu em outros lugares. E são impactos, sensações, sentimentos que nos unem como espécie. Quando se trata de pandemia e não epidemia, é algo que diz respeito a todos nós, que impacta a todos nós. E vermos depoimentos, vivências, experiências em nível global é muito interessante. Então, gosto demais disso e volto a reforçar. Eu gosto do traço de reforço de um caráter científico para a questão, e agora gosto mais ainda de estar vendo pessoas de um outro lugar, de outra parte do mundo, um local deveras inesperado, né? A gente pensaria em Indonésia, né? A princípio, nós pensaríamos em no país em questão, no país escolhido? Não, né? Mas lá também tem ciência, lá também tem pessoas, né? Tem gente que passou por isso. E quando o Druckmann e o Mason escolhem Jakarta, né? Uma professora doutora da Universidade da Indonésia, né? Uma perita em micologia, isso implica um país, mas também um continente. Isso dá mais representatividade para a questão e para algo científico que também envolve a todos nós, que não aconteceria, não seria apenas abordado, estudado nos Estados Unidos. Muitas séries americanas têm um enfoque forte, um aspecto ambiental, no que diz respeito ao seu próprio território, a pesquisas que são feitas nos Estados Unidos. Há essa roupagem que é nacionalista, tende-se a isso, né? Druckmann e Mason poderiam ter escolhido essa direção. Sei lá, vamos abordar aí, vamos filmar exatamente o que nós fizemos nos Estados Unidos também. Escolhemos algumas de nossas universidades de renome aqui e fazemos esse processo. Nós mostramos Austin. No futuro, 20 anos depois, temos a Boston. Sei lá, podemos escolher Washington, né? Podemos escolher algum lugar do nosso território para mostrar cientistas militares e cientistas lidando com o fungo pela primeira vez. Mas não, eles escolhem a Ásia, eles escolhem a Indonésia, um país que nem é o mais desenvolvido da Ásia, não é o mais rico, mas para mostrar que também países que não são os países de primeiro mundo têm ciência, têm preocupação e passam também por dilemas éticos quando
A questão envolve o bem-estar, né, a saúde da espécie, do povo. E eu não falo isso, né, de maneira descompromissada ou sem um tipo de grau de sensibilidade. Caramba, eu sou um sobrevivente como todos vocês que estão ouvindo. Como eu falei no primeiro episódio, eu jamais esperava sobreviver a uma pandemia ou estar dentro de uma pandemia como nós estivemos. Nós sobrevivemos a ela. É claro que o que nós passamos, o que nós vivemos, não se compara com o grau de letalidade, de gravidade que esse Ophiocordyceps, esse fungo evoluído de The Last of Us apresenta. Claro que são graus diferentes, mas nós sobrevivemos e acompanhamos, vimos muitos que não sobreviveram. Então são questões sensíveis, e ver a série fazendo esse movimento de unir não apenas espectadores de um determinado país, local do globo, mas dividir essa representatividade com mais locais, com mais países, até porque a série está sendo exibida para todo o mundo, né? Todos os lugares que tem HBO Max estão assistindo a série. Isso é de bom tom, isso é assertivo, isso é sensível e um tipo de escolha que eu tenho que novamente parabenizar o Druckmann e o Mazin por fazer isso. Não é só dos Estados Unidos. Poderia ser, eles poderiam ter escolhido, como falei. Representar só dentro dos Estados Unidos, como foi o que aconteceu no game. Só temos cenários americanos no game original, mas aqui eles estão expandindo. É um mundo, trata-se de um mundo. O fungo destruiu o mundo. O fungo veio dilacerar, comer a todos nós, Homo sapiens. Então, o que nós vemos na TV, o que nós encontramos assistindo a série, é esse pesar, né, esse drama, esse horror sendo dividido para todos nós. Como eu estava dizendo, uma professora doutora da Universidade da Indonésia, lá em Jakarta, né, doutora em micologia, foi convidada, né, na verdade levada, não foi bem convidada, ela foi levada por militares que não disseram muito bem o que se tratava a princípio, até ela se inteirar do fato. Eles levaram ela para avaliar um corpo, um cadáver que já estava infectado há 30 horas pelo Ophiocordyceps, né, pelo fungo das formigas, que, como é sabido, aqui em The Last of Us é uma versão evoluída dele. É interessante como na autópsia do cadáver, que a Ibo Ratna, a professora, faz, como em 30 horas, o grau de expansão, né, de infecção, de tomada do corpo humano que o fungo em si é capaz de fazer. A série nos dá essa dimensão, nos faz refletir sobre isso, ou pensar sobre isso, por exemplo, naquele cartaz, né, que nós vimos no primeiro episódio, quando o menininho, lá na zona de quarentena de Boston, foi recolhido para dentro da cidade e entrevistado por 2 militares. Tinha um cartaz na parede que indicava, né, mordido na perna, tantas e tantas horas. Aí, de acordo com que ia subindo, né, a parte do corpo, um membro mais superior, o grau de infecção de tomada do fungo era mais rápido, certo? Ok, dá para entender. O fungo entra no organismo, ele se expande rápido, ele cai na corrente sanguínea e chega, né, ao nosso córtex. E ali ele se hospeda. Ali ele se hospeda e manipula, passa assim a controlar-nos como marionetes. Dá para entender isso. O cartaz do episódio anterior já deixou isso claro. Mas uma coisa é nós vermos um cartaz, outra é entrarmos em contato com a coisa em si, com a representação da coisa em si. Ver. Isso aguça não apenas a
na nossa imaginação, mas testa, experimenta também alguns outros dos nossos sentidos. Tato, paladar, é nojento, é grotesco e ao mesmo tempo aterrador. Quando a Iborrachna faz uma pequena incisão na perna da infectada, nós vemos a extensão do fungo já dentro dela. Isso em 30 horas. 30 horas. Só isso. A sensação que nos causa é muito mais intensa e comovente. E uma coisa que, para mim, pelo menos para mim, tinha ficado dúbia no primeiro episódio, foi totalmente esclarecida aqui. Na cena da velhinha, aquela velhinha que era vizinha dos Miller e que ataca a Sarah no primeiro episódio, ela estava mordendo o pescoço, né, da senhora, da outra vizinha. E quando ela olha para Sarah, ela estava com alguns fios na boca. Pessoalmente, eu tinha ficado com dúvida se era o cabelo da mulher que ela tinha arrancado mordendo, ou se eram fios do fungo. Para mim não tinha ficado claro, até porque no game, essa representação, esse grau medonho, absurdo de infecção, né, esse nível de infecção, não é retratado. A série, e nós vemos nesse episódio, a forma como o fungo se prolifera e a rede que ele cria de conexão entre todos e a comunicação que acontece também através dos cabos, são elementos novos, é uma expansão, um aprofundamento de conceitos do game, mas que não necessariamente estavam no game ou foram explicados para nós no game. Então, a princípio, eu não tinha sacado que aquilo na boca da velha não era cabelo, até porque ela mordeu nas costas, na nuca da outra senhora, né? Então, eu imaginei, ela pode ter arrancado um tufo de cabelo mordendo, mas não eram fios, já era o fungo expandido dentro do corpo dela. E quando a gente pensa na velocidade dessa coisa, é aterrador. A Iborrachna, ela pega uma pinça, né, abre a boca do cadáver e tenta retirar algo que estava dentro da cavidade oral. E quando ela tira alguns fios, fungo, ele se move como se fosse um verme, uma coisa horrenda, e é completamente aterrador, é muito enervante. Eu acho que a camada de horror que o fungo acaba criando por causa disso, devido a essa gravidade, essa velocidade de expansão, mas também a forma como ele reage a estímulos, como ele parece realmente uma coisa viva e não apenas uma planta estática, estéril, que não se move, um fungo que não se move, como aqueles que nós estamos acostumados, conhecemos, encontramos na natureza. O fato de ele se mover é medonho, eu fiquei bastante impressionado como a própria doutora ficou quando ela coletou na boca do cadáver e o fungo se moveu. É medonho, completamente medonho. Isso, lembrando, só depois de 30 horas depois da mordida. É claro que depois dessa cena, a doutora tem mais um papo com o militar que a levou lá para início de conversa, para fazer uma avaliação da questão, do caso. E, claro, o que ele queria era a solução. O que nós podemos fazer? Isso é novo, isso claramente é perigoso. Ele fala dos vários e vários outros casos que aconteceram, né, naquelas horas, do número de infectados, de como foram infectados, como foram executados, inclusive. E nós percebemos o nervosismo claro da atriz, né, indonésia que faz a Iborrachna. Ela com a xícara de chá, né, tremendo. A cada informação que ela ia recebendo, a cada fala, frase do militar, ela vai tomando consciência o grau de seriedade que envolve a questão. E ele perguntando, né, sobre remédio, vacina. Uma coisa que o John Hannah, no primeiro episódio, lá em 63, já tinha
nos alertado, já tinha nos revelado. Não tem cura para isso, não tem vacina para isso. Se os fungos se desenvolverem e se tornarem essa coisa que nós vemos na série, né? Profeticamente ele fala isso. Se eles se transformarem nisso aí, nós não temos a menor chance. Nós estamos ferrados. E é a resposta que ela dá para ele, para o militar, a Ibor Ratna. Não tem remédio, não tem vacina. O que você sugere então, doutora? E ela fala. E aí, a resposta dela, a palavra que ela propõe como solução, o objeto que ela propõe como solução, é exatamente o que cai na minha cabeça. O que ela fala é bomba. Bomba. O que você deve fazer nesse exato momento é bombardear essa cidade. Não tem outro meio. Não há outra salvação. E percebam, diante de vocês está uma senhora que não é uma militar. É uma senhora que não é uma senhora insensível. Percebam um grau de nervosismo dela, segurando a xícara. Como ela treme, como ela está abalada. E como ela ficou abalada quando tirou o fungo da boca do corpo lá no laboratório. Estamos falando de uma senhora que trabalhou, pesquisou, lidou com fungos a vida inteira. E a reação dela foi de completo terror quando ela tirou o fungo da boca do cadáver. Não é normal. Já não era normal dentro do laboratório. E aqui ela continua muito impactada, completamente transtornada, né? Emotivamente falando. Muito sensível. E as palavras dela, quando ela diz bomba, o que você deve é bombardear a cidade. Inclusive ela mora ali, tá? Ela mora ali, ela está com... Inclusive no final ela pede, né? Até chorando já, em lágrimas. Eu gostaria de ir para casa, eu gostaria de estar com os meus familiares nesse momento. Ela não está tirando o corpo fora não, tá? Ela não está se subtraindo das pessoas que vão ser bombardeadas não. Essa mulher, essa cientista, ela está dizendo... Ela está dando uma resposta pragmática. Uma resposta pragmática, mas que não subtrai ela da equação. É uma resposta no sentido de que se é para morrer, tudo bem, eu morrer junto. Se for para o bem da humanidade, se for para salvar pessoas, não tem problema, eu me sacrifico junto também. Não é uma resposta fria, não é uma resposta que sai da boca de uma genocida. De uma pessoa que simplesmente decide bombardear uma cidade, matar milhões de inocentes, porque é conveniente, é mais fácil assim. Não. É uma cientista, é alguém que tem propriedade e uma clara ciência de que não há outra opção. Não está sendo ali tomada a decisão mais fácil. Ela não está falando isso sem que o coração dela esteja partindo, se fraturando, ficando em 1000 pedaços ao mesmo tempo. Não é uma fala fria. É uma fala completamente de uma pessoa destruída. Destruída, impactada, chocada com a realidade que caiu como uma bigorna. A mais pesada das bigornas na cabeça dela. É uma resposta que uma cientista como ela, durante toda a sua carreira, toda a dedicação, toda a vida que ela dedicou, né, para o bem da humanidade, a ciência, né, pelo menos a ciência, como entendemos a ciência como uma via ética de emancipação da humanidade, é uma pessoa que dedicou a vida inteira para construir conhecimento que pudesse nos beneficiar. E essa notícia, essa constatação da evolução do fungo é a notícia que ela nunca gostaria de dar, uma realidade que ela nunca gostaria de conhecer. E que ela está conhecendo naquele momento e está completamente chocada e impactada por isso. Mas a resposta dela não é fria. Não é uma resposta no sentido de livre-se dos humanos, né? Tire eles do nosso caminho. Eles não valem nada. Eles merecem ser descartados. Não, não é isso. São palavras que ela não gostaria de dizer e não está dizendo com facilidade, né? E isso destrói.
assim, de cara, é a abertura do episódio, mas de cara nós já ficamos completamente destruídos com a solução. Bomba. Bombardeia a cidade. Mais adiante no episódio, né, nós vemos um momento onde a Tess, ela conversando com a Ellie, já fora, né, da zona de quarentena, indo em direção ao Capitólio, ela conta, né, para Ellie, ele pergunta para ela, encontra uma cratera gigantesca no meio da cidade, e a Tess, ela acrescenta, né, ela complementa que sim, muitas bombas foram jogadas nas principais cidades do mundo, nas capitais, onde tem o maior número, a maior concentração de pessoas, né? E que em alguns lugares deu jeito, por hora, né? Não foi algo que de fato funcionou a longo prazo, mas mesmo bombardeando em alguns outros lugares nem teve como conter a proliferação do fungo, né? E nós vemos com aquele cadáver de 30 horas que realmente não dava para conter absolutamente nada. O que o Druckmann e o Mazin fazem aqui nessa introdução era já pegar algo horrível, tenebroso, extremamente impactante e elevar isso à máxima potência. É de arrepiar o cabelo do braço, né? Se nós nos permitirmos a imersão na questão e assistir o episódio não apenas com atenção, mas com carinho, com o coração aberto, é quase impossível não nos sensibilizarmos também. No que diz respeito ao nosso trio de personagens queridos, depois da cena de 2003, voltamos novamente para o tempo presente, 20 anos depois, 2023, e a cena de abertura do presente trata-se de um interrogatório, né? Nós vemos a Ellie despertando, acordando numa clareira, sem muita ciência, né, do que estava ao seu redor. Normal isso acontecer, ela estava sonolenta, mas rapidinho, em poucos segundos, ela se depara com o Joe e a Tess olhando para ela, e o Joe com uma arma, né? Claro, eles estavam na defensiva. Nunca uma coisa como essa havia acontecido. Inclusive o grau de incredulidade, principalmente do Joe, é muito, muito grande. Mas é interessante como no game não há muito tempo para interrogatório, né? Um interrogatório de fato, um momento de tensão, de ir de fato aos meandros, né, as especificidades, as particularidades do caso, num game não tem muito esse trabalho. Não que não exista isso no game, não tem como aqui, porque o tempo, né, a forma de representação, o fato de ser uma obra realmente cinematográfica e que não tem que se preocupar tanto com jogabilidade, com gameplay, dá a possibilidade de fato, né, de um trabalho textual mais específico, mais elaborado, né, e também a perspectiva de um trabalho cênico muito mais desenvolvido também. O fato da série possibilitar o trabalho mais aprofundado de um texto já bom, já coeso, que é o texto, o roteiro do game, isso tem de maneira em geral, isso tem me agradado muito, muito mesmo, está muito bom. E aqui é a primeira coisa que nós encontramos, né, um interrogatório. E Tess e Joe não apenas interrogam, mas como colocam aquela adolescente ali, né, desafiadora, adolescente tupetuda, contra a parede. Eles não estão brincando, né? É interessante como Joe e Tess de fato lidam com a Ellie de maneira muito dura. Eles colocam ela contra a parede. Aqui é muito mais intenso, né, e uma cena bem mais longa, muito mais desenvolvida. O que é importante notar também, eu acho que é digno de nota, dizer que a incredulidade do Joe é muito maior do que da Tess, né? E isso não é por acaso. Essa incredulidade do Joe, de certo modo, já é também uma armadura, porque mais do que ela,
né? E principalmente levando-se em consideração o que ele sentiu quando aquele militar no episódio anterior apontou a arma para ele com uma criança do lado. Claro que essa cena remete a Sarah, nós vimos o flashback, nós vimos a memória. É claro que isso acabou colocando ainda mais uma armadura no Joel. É uma tentativa desesperada de bloquear qualquer sentimento que possa nascer, né, do contato com essa menina, né? É por isso também, é uma incredulidade, mas que se liga a algo sintomático, que se liga ao trauma. Então por isso que a resistência dele em se aproximar da Ellie, esse muro que ele coloca entre os dois, né, é tão gigantesco, é tão gritante, né, e nem seria tão necessário assim, levando-se em consideração que os dois acabaram de se conhecer. Então por que, né, esse temor todo? É claro que a Ellie não conhece, o Joel não sabe o que aconteceu, ela ainda não sabe da Sarah, né? Pelo menos nesse ponto da narrativa, ela não sabe o que aconteceu com ele. Até assim, né? A Tess conhece, sabe da história dele, porque os dois são parceiros, né, e também um casal. Isso é bastante evidente. É evidente no jogo, é evidente aqui também, então até sabe. Mas a Ellie, obviamente, não tem, né, condição, ela não tem referências, informações suficientes para entender por que ele está se comportando assim. Mas a armadura é nesse sentido também. O Joe fala de coisas como: não sei, Tess, isso vai acontecer cedo ou tarde. O que garante que ela não esteja infectada agora, mas que ela não vá se infectar, né, que o fungo não vai tomar o corpo dela daqui a algum tempo. Nada garante isso. É claro que, por um lado, não há garantias mesmo, porque o caso da Ellie é um caso único, né? Nunca se viu algo parecido, nunca se encontrou alguém que seja imune ao fungo anteriormente, então faz sentido o que ele está dizendo. Mas ao mesmo tempo é uma resposta emocional a todo o impacto, carga emocional que ele acabou recebendo no fim do episódio anterior, né? Isso é óbvio. E é interessante nós percebermos que o sintoma do Joe torna ele bastante frio, desesperadamente frio, né? Ele vê a menina realmente como um objeto, como uma carga, alguma coisa, né, a ser descartada, ser tirada da presença dele, porque dói, né? Todo aquele sentimento e carga emocional do final do episódio passado dói nele. Tem um buraco ali, ele está sangrando por dentro. E quem liga os pontos perfeitamente, né, sensivelmente, empaticamente, compreende isso. Ele está sangrando por dentro. Então ele quer levar ela de volta para a zona de quarentena. E é interessante ver como é a Tess, que no game, né, é a mais durona, né, a mais parruda, mais direta ao assunto, né, enfiar a mão na cara, ir lá e encher o Robert de pancada. Como é a Tess aqui, aquela que mais trata a questão, né, a situação, com mais tato, né? Não tanto assim com as paixões, não tanto assim com as emoções afloradas como ele, até porque ela não está usando os mesmos sapatos que ele. É compreensível porque ele age assim, mas é interessante ver como a pessoa que é mais enérgica, né, mais estourada, e no game a Tess é mais realmente, aqui tem mais tato, mais ciência. Joe, se nós levarmos ela de volta para a zona de quarentena, eles vão usar a maquininha nela, vão constatar a infecção e vão matá-la, né? E o Joe é frio na resposta, né? Aqui matem, né? Não é nosso problema. Ele é muito frio, mas é uma resposta fria, indiferente? Não necessariamente. É uma defesa. É uma defesa em relação àquilo que ele sentiu há pouco, que deixa ele realmente, né, irracional, estúpido, deveras estúpido. É uma resposta emocional, uma dor muito grande que deixa a pessoa estúpida. Dá para entender a situação, né, o contexto, o fenômeno por vias psicológicas perfeitamente. E a Tess aqui é a voz da razão, né? Bella Ramsey. Sim, ela está fazendo uma Ellie bem adequada, bem conectada de fato com
a Ellie dos games, e até um pouco mais intensa do que a Ellie dos games, até porque aqui, como a Ellie dos games, ela é tagarela, mas aqui ela está tendo a oportunidade de falar mais e ser mais tagarela do que ela também nos games, né? Mas o espírito sempre desafiador, né? Aquele momento adolescente, aquele período de tempestade e tormenta, né? Tradicional, típico, esperado de um desenvolvimento do adolescente, é bem aflorado na Ellie. Ela é sempre desafiadora, e desafiadora até mesmo de um jeito bem burrinho, né? Porque é uma certa confiança, autoconfiança e um certo destempero, impulsividade que em algumas situações pode levar, né, a menina a se dar muito mal, né? O fato de ser tagarela, de não conseguir fechar a matraca, que é um elemento, né, que é reforçado também mais adiante no episódio, por exemplo, quando, né, os clickers aparecem. Vou chegar lá, depois eu falo sobre isso. O que nós vemos aqui é uma Ellie bem intensa mesmo nas suas principais características. Desafiadora, né, tagarela, né, tempestade e tormenta, adolescente, um momento onde isso é muito aflorado, 14 aninhos de idade que ela tem, né? A Bella Ramsey, na verdade, ela tem 19 anos. A Bella tem 19 anos, mas aqui a personagem dela tem 14. A Bella passou por esse estágio já, né? Já é uma jovem adulta, mas a Ellie está nesse período. E a Bella tem interpretado muito bem realmente, pelo menos até agora. A personagem dá a sensação, né, de realmente acreditar, e acredita mesmo cegamente, de que está no controle, né, e até se manifesta de maneira desafiadora e também zombeteira, ela zomba, né. Mas tem um momento bem interessante em que ela, pela primeira vez, né, parece que a ficha dela cai, que a Tess chega perto dela e diz, né, que o Joe, que está ali do lado, que a intenção dele se dependesse dele, ele iria passar o fogo nela, ele iria atirar, ele estava disposto a matar ela. Então que era para ela parar de palhaçada, parar de gracinha, porque o papo ali era sério, que ela ia conversar com a Ellie, né, de adulta para adulta, iria lidar com ela como se ela fosse uma adulta. E isso me faz refletir, me faz discutir um aspecto muito importante, muito central, principalmente para a Ellie, que é o fato dela ser, meus caros, realmente uma criança. Ela é uma adolescente, mas que nesse mundo ela é forçada a amadurecer precocemente. Ela é forçada a ver coisas bárbaras, a sentir coisas bárbaras e a criar uma casca, que nada mais é do que uma cicatriz, de uma atrofia emocional, graças às barbaridades, né? O grau de violência e periculosidade desse mundo que ela vive. Quando nós estamos jogando, né, e as pessoas que nunca jogaram, mas agora estão assistindo a série, nós tendemos a esquecer que a Ellie é apenas uma criança. Ela é apenas uma criança. E às vezes as respostas emocionais que ela tem, né, o comportamento dela, vai ser de acordo, né, vai estar concomitante com a idade mental que ela tem. O fato de um mundo bárbaro amadurecer uma pessoa mais rápido, isso não quer dizer que esse amadurecimento seja natural ou que seja ao mesmo tempo um acréscimo cognitivo. É apenas algo violento e não natural. Isso não faz, né, de uma criança que viveu nesse mundo bárbaro adulta. É algo forçado. É algo forçado e que tem problemas, que tem instabilidades e que vai apresentar instabilidades. A Ellie, no fundo, ela é só uma criança. E quando nós estamos jogando The Last of Us, ou agora assistindo, é importante ter isso em mente. Que no fundo, mesmo que ela tenha que ser adulta, ou que ela tenha que se portar adulta, ela é apenas uma criança. Uma criança que foi forçada, pressionada, né, a crescer rápido demais, como todas as outras que vivem
no cenário de The Last of Us. É não perder, sabe, essa percepção. É não deixar de ser simpático a uma criança que está vivendo questões, vendo coisas que ela não deveria jamais ver na idade dela. O que eu estou dizendo? Né? Adultos, nós mesmos, não deveríamos passar por coisas que os humanos, né, as pessoas em geral de The Last of Us passam. É muito pesado. Né? Nada te prepara para isso. E o que se cria não é o que se desenvolve em si, não é uma força interior, né? Não é uma resistência. São cicatrizes, são, né, impactos de um desenvolvimento que na verdade é um desenvolvimento forçado, não natural. A gente fica duro não por evolução, mas duro por consequência de uma violência, né, de algo muito precoce, o qual nós fomos forçados a passar. E isso é o que acontece com Ellie. Né? A maneira como ela encara a cena do Joel matando o soldado, né, o militar, no primeiro episódio, aquilo não é para ser encarado como uma coisa normal. Vocês perceberam, notaram a reação dela, o rosto dela, o que a Bella Ramsey estava expressando naquele olhar, enquanto o Joe atacava o militar? Não foi uma cena qualquer. Mas daqui a pouco também eu falo sobre isso, porque há um momento no episódio que a Ellie fala sobre isso. Ela tenta voltar a conversar com o Joe sobre esse aspecto em específico. O momento que ele matou um militar. Matou um ser humano, coisa que ela nunca fez. Né? É importante lembrar que até esse momento aqui, a Ellie nunca tinha matado ninguém. Antes disso, eu não poderia me esquecer do aspecto fotográfico da série. Agora nós estamos devidamente do lado de fora. A princípio, nós estávamos do lado de dentro. Então, a zona de quarentena de Boston, ela ainda nos transmitia, né, um aspecto urbanizado, né, uma ação humana muito mais forte, né, esperada, de pessoas que estão vivendo conjuntamente, mantendo um nível mínimo, né, de higiene, de organização. Então, mesmo que decrépito, não tão cuidado, longe, né, dos seus anos de glória, né, a zona de quarentena de Boston ainda apresentava, né, sinais claros da ação humana. O que esse episódio nos promove é o contato com aquilo que foi ação humana um dia, mas já não é há 20 anos. Então é um aspecto artístico de cenário, né, e fotográfico, principalmente fotográfico, completamente diferente. É um aspecto novo, é um elemento novo. E é importante perceber como a fotografia pós-apocalíptica de The Last of Us está muito, muito satisfatória, muito próxima aos principais cenários, né, fotografias do game. Né, o prédio tombado um no outro. Inclusive essas cenas estão sendo apresentadas à luz do dia. É um momento diurno, uma coisa que nós não vemos no game, né? O Joe, a Tess e a Ellie passam por ali apenas no período da noite. Aqui na série eles descansam e no decorrer do dia, no dia seguinte, nós contemplamos, né, o ambiente, a landscape. É algo a mais, né? Nós vimos a representação noturna, mas graças à série nós tivemos, né, uma contemplação diurna também. É algo a mais e é bonito pra caramba, Eu preciso lembrar a vocês, aqueles que jogaram, e informar aqueles que não jogaram, que The Last of Us, embora seja um game de sobrevivência, né, narrativo, dramático e um game de horror, um dos aspectos mais marcantes desse game também é a representação gráfica dele. Mas gráfica não apenas no sentido de o gráfico é bonito, desenvolvido, nova geração, blá blá blá. Não é só isso. É de afetar nossa visão, despertar em nós uma sensação de maravilhamento com as coisas. Eu não posso dar muitos exemplos práticos de cenas do game que eu tenho certeza que aqui na série
isso vai ser abordado, vai ser retratado em algum momento. Então eu não posso ficar falando muito das coisas lindíssimas que nós vemos no game, por exemplo, né? Quando a Ellie, por exemplo, no episódio fala sobre, né, a visão, né, o esplendor, né, a cena, o cenário, esses maravilhamentos que ela tem, essas surpresas, né, de uma criança que sempre viveu entre muros, no cinza, e agora pela primeira vez na vida ela está entrando em contato com o mundo lá fora. Isso não é apenas algo dela e simplesmente dela. É claro que é mais pesado, mais forte para a personagem, porque ela nunca sentiu isso, ela nunca teve essa experiência na vida, né? Então, inclusive isso aqui começa cedo, né? A Ellie faz comentários constantes sobre coisas que ela apenas leu em livros, e aqui ela está vendo pela primeira vez. É uma pessoa completamente virgem para o mundo lá fora, para a natureza, para coisas que os humanos desenvolveram, mas que ela nunca viu. Os olhos dela, né, a percepção dela é completamente virgem. Ela está descobrindo tudo pela primeira vez, depois de 14 anos vivendo entre muros. Mas não é só com ela que isso acontece. Em menor grau, acontece com os gamers também. Porque The Last of Us é um jogo muito bonito. Muito bonito. Ele já era belíssimo quando ele foi lançado pela primeira vez, né, na geração do PlayStation 3. A remasterização dele para PlayStation 4 deixou ele mais bonito ainda. E o remake, né, a repaginada que deram nele para o PlayStation 5, mais uma vez embelezou o game. The Last of Us é um game muito bonito e ele é também fotográfico. Muito fotográfico. E é fotográfico no sentido cinematográfico mesmo. De captar cenas, de apresentar esplendores, maravilhar nossos olhos. Não à toa que a versão remasterizada dele, tinha um modo fotográfico, que você poderia pausar, né, o game e mexer com a câmera e tirar fotografias, né? E isso era um conceito, uma coisa que estava dentro do game. E quem não jogou, eu acho que é uma informação relevante, né, de ser dita, mencionada, para que vocês tenham conhecimento disso. A série ser caprichada em âmbito fotográfico não é apenas uma opção, é uma necessidade, porque o game em si, The Last of Us, ele já tinha esse acento, né? E aqui isso está sendo trabalhado de forma lindíssima, não apenas em cenas de fundo, mas inclusive também algumas muito próximas. Fotograficamente é muito bonito, né? Os patinhos, por exemplo, dentro do hotel inundado, né, naquela água toda verde, né, refletindo o musgo, né, que ali tinha, né, aqueles patinhos nadando ali, a cena logo em seguida, né, da perereca andando nas teclas de um piano e fazendo barulho. O modo como o Craig Mazin está filmando isso e dando ênfase a essas coisas está sendo muito, muito bonito. Essa pererequinha, né, andando nas teclas do piano, que é isso? O toque artístico dessa cena, né, o maravilhamento visual que nós temos e também auditivo, que é isso? É muito bom, muito bom. Revela um grau de sensibilidade muito grande. Embora The Last of Us seja ambientado em um mundo, né, completamente arruinado, mesmo assim, na ruína existe a beleza, porque na ruína a vida continua, a vida permanece, a morte vem para nós humanos, ela está à procura de nós, né? É o nosso relógio dentro desse mundo, né, a nossa areia do tempo que está se esvaindo, as nossas horas é que estão sendo dissipadas, mas a vida continua para os animais, continua para as plantas, e é interessante como a vida no mundo externo só cresce, ela só se expande, e é o que de fato, né, aconteceria se nós possivelmente desaparecêssemos, a nossa espécie desaparecesse do planeta, né? Em pouco tempo, em poucos anos, toda a vegetação, né, já estaria tomando conta das cidades, dos prédios, de tudo ao redor, né? E nós vemos isso aqui, né? A morte vem para nós na forma do fungo, mas para todo o resto do cenário, ela se expressa em forma de vida. Então é muitas cores, muito verde, né, tomando conta daquilo que previamente era apenas cinza.
Mas falemos um pouquinho mais da questão das relações, né, do âmbito das relações. Uma coisa que é muito sensível, especialmente para quem jogou, é uma pergunta que a Tess faz para Ellie sobre o modo como ela foi mordida, né? E a pergunta que a Ellie certamente não gostaria de ter ouvido: se ela estava sozinha. Vocês, né, que assistiram o episódio, e cuidado para aqueles que não assistiram, porque a minha fala ela vai conter, né, poucos, mas alguns spoilers importantes. Para quem não conhece o jogo e não assistiu, né, cuidado. A pergunta que a Ellie não gostaria de ouvir é: você estava sozinha quando isso aconteceu? Quando a Tess pergunta ela como ela foi mordida, ela fala, né, do shopping e tal, o lugar que ela não deveria ter ido, de fato. E a resposta da Ellie é: sim, eu estava sozinha. E nós sabemos que ela não estava, né? Que é uma pessoa muito importante na história dela, que foi importante naquele momento, continua sendo né, no decorrer do jogo, até o fim do jogo, e certamente a Ellie jamais vai esquecer, né? Nós sabemos que ela estava com a Riley, mas aqui a Ellie oculta a Riley. Ela fala: eu estava sozinha, quando nós sabemos que ela não estava. Notem, reparem na expressão da Bella Ramsey quando ela diz que estava sozinha. Como ela interpreta a Ellie. Notam um incômodo, né? Notam a dor. Na maior parte do tempo, a Ellie aparenta ser desafiadora, né? De nariz em pé, cri-cri, o que ela é mesmo. Isso é parte dela, é parte do charme dela, inclusive. Mas notem como a expressão dela muda quando ela é perguntada pela Tess se ela estava sozinha. A Tess não nota a mudança de expressão. A Tess não nota que ela mentiu. Ela não estava devidamente atenciosa para a questão. Mas se ela tivesse, ela teria notado que a Ellie mentiu. Fica transparente no rosto dela. E a Ellie não fala. Ela omite porque é um assunto muito delicado. Até porque, né, nós sabemos que quando ela foi mordida, tudo que aconteceu com ela é algo breve. É o que aconteceu há pouco tempo. Não foi lá, né, nos meus anos atrás, lá longe. Ela não teve tempo ainda de assimilar tudo que aconteceu com ela, né? Ela perdeu não apenas uma amiga, mas um amor infantil, né? Provavelmente o primeiro amor dela. E isso pesa, isso é muito pesado, é muito doído, né? Não é algo muito fácil de lidar, falar. Então ela oculta porque dói, porque né, a ferida ainda está muito aberta, muito aberta. Ela poderia ter falado: não estava sozinha, estava com uma amiga, ela também foi mordida, né? Ela morreu, eu fiquei. Ela podia ter falado isso, é uma informação qualquer. A Tess, em tese, é uma estranha, ela não iria fazer nada com essa informação, possivelmente ela não ia ligar, é uma informação genérica. A Ellie não precisava dar nomes, e se desse também não faria muita diferença. A Tess não conheceu a Riley, né? Isso, dizer a verdade, não tinha nenhuma implicação prática, não se constituiria em nada que pudesse afetar, né, ser usado contra ela em algum sentido. Ela não precisava ter omitido, mas ela omite. Por quê? Porque dói demais. Porque ainda dói. É uma ferida que está aberta. E que nós sabemos, né? Nós que jogamos, nós sabemos que essa informação ela será dada em algum momento. Ela será revelada. No game foi quando? No desfecho. A Ellie segurou isso, né? Ela manteve esse nó na garganta dela muito preso, muito apertado, até no final do game. É só no final do game que ela consegue realmente se abrir, expor, falar um pouco desse momento, desse recorte que foi muito dolorido e traumático para ela, do que aconteceu com ela, né? Sobre o fato de não estar sozinha nesse momento, e principalmente daquilo que a Riley diz para ela, e que ela repete lá no final do game pro Joel. E em algum momento aqui na série ela vai fazer o mesmo. Mas aqui não dá ainda. Não dá
mas não no sentido de que ela quis mentir ou precisou mentir. Não, é porque ainda ela não está preparada para falar sobre isso. Não dá. Mesmo se as pessoas que estivessem com ela fossem dignas da confiança dela, que ela se sentisse de alguma forma já segura. Mesmo assim, ela não falaria. Não dá ainda. É muito cedo. Muito cedo, né? É uma criança, reforço, é uma criança, tem 14 anos, é uma criança que já está muito machucada, né? Uma criança que já está bem dilacerada nessa altura do campeonato. Falando em pessoas dilaceradas, né? É importante notar também que a maior parte do diálogo se dá entre a Tess e a Ellie. A relação da Ellie com o Joe, e especialmente depois que a Tess deixou claro, jogou limpo com ela e falou: o Joe, se dependesse dele, ele te matava. Principalmente depois disso, já estava antes, né? Mas principalmente depois disso, a relação entre os dois se tornou ainda mais complicada, né? Ainda mais tensa, né? Há uma tensão muito clara entre o Joe e a Ellie. E em contraste com isso que está rolando entre os dois, e é exatamente assim que acontece no game, tá? A relação deles não é amistosa de princípio, não é. O Joe não era um plano dele ficar com a Ellie ou ir adiante, seguir caminho com a Ellie depois de chegar no ponto onde eles deveriam entregá-la, né? É exatamente uma retratação fiel ao modo que acontece no jogo. Fato, inclusive, que está me agradando muito, porque se a condução continuar no mesmo grau e concomitante ao modo como acontece no jogo, a sensibilização do público não gamer vai ser muito forte. O laço, a construção realmente de uma relação afetiva vai ser bem natural, bem interessante e com esse grau de transformação, né? De uma relação de tensão para uma aproximação, afinidade, acontecendo naturalmente em períodos de muita dificuldade ao mesmo tempo, né? Muito tensos, difíceis. Eles passam por coisas, nossa, do arco da velha. Para quem não conhece a obra, vocês não fazem ideia do que vai acontecer com esses dois aí. Mas enfim, Ellie, tagarela como sempre, aqui ela tem um diálogo maior, um contato muito maior com a Tess. Isso nós não vemos no game. E felizmente nós podemos, né? Estamos tendo essa possibilidade de ver acontecendo aqui agora. Primariamente, as duas são aquelas que conversam mais. E o Joe fica ali meio escanteado, ouvindo, né? Falando alguma coisa aqui e acolá, mas nunca, de fato, entrando na conversa, né? Se acomodando nesse diálogo. Até porque o que é traumático, o que é constante nele é o quê? Não se envolva, não se aproxime, não sinta. Tem uma armadura realmente ali, um muro que ele criou, que ele construiu, né? Então a Ellie e a Tess conversam, se associam mais, né? E quando há momentos onde os dois ficam sozinhos, os dois no sentido... dois quem, né? Ellie e Joe. Quando, por exemplo, a Tess, em um momento do episódio, ela sai para fazer uma averiguação, né, do caminho, a Ellie e o Joe ficam sozinhos. Em um pequeno momento. Ela tira aquele canivetinho, né, aquela faquinha dela do bolso e começa a jogar para cima. Fazer um movimento com o canivete. E o Joe pergunta, né, elogia, né, faca bonita, não sei o que, e pergunta: onde você aprendeu a fazer isso? Aí ela fala: no circo. A tensão entre eles é muito forte. E quando ela pergunta coisas também para ele, curiosa como é, né, intrometida, enxerida, e ela é mesmo, ele fala: passo, não me pergunte coisas sobre mim. A tensão é muito grande, né? Uma rivalidade, farpas estão sendo trocadas a todo momento. Não apenas no game, tá? Porque acontece no game também, mas aqui, essas farpas que eles trocam no início, vamos combinar, né? É bem patético, levando-se em consideração que o Joe é um adulto e ela é uma criança,
tá? É patético nesse sentido, meus caros. Eu gosto muito desse momento de conflito entre os dois. Eu acho fantástico, muito gostoso, levando em consideração o que vem adiante, tá? O que acontece com os dois depois e a maneira como os dois ficam bem unidos. Eu gosto desse momento também, olhando o todo, analisando o todo, tá? Gosto muito, né? Então não estou metendo pau na obra em si e no contexto em si da obra. Não é isso. Eu estou dizendo que é patético a situação de um ser humano, né, um adulto, rivalizar com uma criança, né, sendo tão mais velho do que ela. O Joe está com 56 anos. Se ele tinha 36 em 2003, passou 20 anos, 56. Ele já está, né, um velhozinho. Né? A Anna Torv, depois que eles subiram vários e vários degraus, né, sem elevador lá no prédio, ela reclama dos joelhos, né? E a Ellie fala, não foi tão difícil assim não. Até que foi fácil. Aí a Anna Torv, a Tessa, ela vira pra Ellie e diz, né, fala isso com os joelhos que a gente tem. E é bem isso mesmo, tá? A gente vai envelhecendo, o joelho vai ficando baqueado, né? Essa época chega pra todo mundo, tá? O joelho de 10 não é igual ao joelho de 20, que não é igual ao joelho de 30, e vai piorando, né? Mas, enfim. Voltando para a questão do conflito dos dois, que era o tema de fato, né, a questão que eu queria discutir, essa troca de farpas para, né, uma pessoa velha como o Joe, vivida como o Joe, adulta, né, e para uma criança, é patético, é completamente patético. Um ser gigante, né, imenso, um homem grandão como ele, vivido como ele, tá ali trocando farpas com uma criança. E a gente nota que é troca de farpa, né? Ela vai e cutuca ele vai e cutuca ela vai e cutuca ele de novo. Eles ficam se cutucando, ficam se provocando um ao outro, né? E levando em consideração a idade que ela tem, isso pro Joe é feio, né? Levando em consideração a idade que o Joe tem. É feio, é bem feio, mas ao mesmo tempo é engraçado. Bem engraçado, né? Porque a gente sempre tem que levar em consideração, né? Não é uma coisa por acaso. Não é só um velhote enchendo o saco, apurrinhando uma guria, ou tentando competir com ela por nada. É por tudo aquilo que tem sido eliciado nele, por tudo que ele tem lembrado, né? Por tudo que ele tem sentido ao encontrar essa guria e passar as coisas que ele passou com ela nesses últimos momentos, né? Horas, dias, enfim, horas, na verdade são horas. É por isso, mas não deixa de ser ridículo, né? Eu falo isso tentando pensar e tentando espelhar também, refletir pessoas, adultos, né? Gente velha que fica tentando competir, rivalizar com adolescente tempestivo. Parem, não façam isso, tá? É feio, é muito feio. Rebaixar-se, né, ao mesmo nível de adolescente não é legal, não fica bem na fita. Fica caricatural. Você fica parecendo como um adulto uma caricatura, né? Exatamente como o Joe ficou parecendo aqui na série. E também ele fica parecendo no game. Mas bem, não apenas de provocações, o diálogo deles é nutrido. Há algumas informações adicionais e também foram muito interessantes, complementares, né, a conceitos do próprio game que eu simplesmente adorei. São conceitos novos que são dedutíveis no game, mas não apresentados de forma tão clara, categórica, emblemática como aqui foi. A Ellie é muito curiosa, vocês sabem bem, pergunta tudo, sobre tudo o tempo inteiro, e é bom, pessoa curiosa são pessoas interessantes, né? Pessoas que estão dispostas a aprender, perguntam, né? É um tipo de pessoa que é gostável, né? Pessoa que não acha que tem a resposta para tudo e não tem uma opinião sobre tudo na ponta da língua ou acha que tem que dar opinião sobre tudo. Pessoas que querem aprender, que perguntam, questionam aquilo que já sabem, são pessoas realmente interessantes.
E aqui nesse mundo, né, isso significa também. Aprender significa, é algo que pode significar, né, a diferença entre vida ou morte. Então aprender sobre aquilo que não se conhece é fundamental, e ela que está perguntando muitas coisas o tempo inteiro. E ela pergunta, né, a duração dos infectados. Quanto tempo, né, uma pessoa que é infectada dura? É uma coisa interessante, porque eu pessoalmente não me lembro de ter visto isso no game, no roteiro do game. Essa pergunta e uma resposta eficiente, eficaz, satisfatória para essa mesma pergunta lá. E aqui o Joe fala 2 meses, 3 meses ou 20 anos. Tem infectado que está por aí por 20 anos e não morreu, não secou, não, né, calcificou, como alguns corpos que nós encontramos mais adiante na própria série a gente também vê, né, no game. Infectados que calcificam completamente, secam e o fungo morre. Mas tem alguns que estão por aí andando há 20 anos. Isso é interessante, o Joe falando isso de maneira tão clara e objetiva, porque nos dá também um certo aspecto de imprevisibilidade, né, do Ophiocordyceps. Embora eles infectem a nossa espécie, embora nosso corpo seja o alvo da infecção, né, do interesse dele, a maneira como ele age em cada organismo não é necessariamente igual, a mesma sempre, né? E isso também é um aspecto bem legal e bem interessante, ele deixar claro que a maneira como o fungo se prolifera, infecta, lida com o nosso corpo não é uma ciência exata, né? Há sempre uma possibilidade do imprevisível, né? Do não calculado. Ele pode agir de maneiras diferentes. E isso é bem interessante quando a gente pensa, por exemplo, nas mutações, nos clickers, né? Nos bloaters, que devem aparecer em algum momento mais adiante na série. Aqui no começo é interessante como o Joe e a Tess parecem que nunca viram um, né? Quando na verdade no jogo eles já conheciam, já tinham ciência, né? Daquele gordão que espalha esporo por tudo quanto é lugar. Enfim, né? Essa informação da imprevisibilidade, do contágio, tempo de duração, é interessante quando a gente pensa que o fungo ele continua tomando formas e indo para caminhos diferentes também, mesmo depois de utilizar o nosso corpo. É uma coisa nova para o fungo também, né? Quando o fungo faz conosco a mesma coisa que ele fazia com as formigas, o nosso corpo, aquilo que ele oferece para ele em termos de nutrientes, né? O grau de complexidade da nossa estrutura corporal, que é muito mais complexa que a de uma formiga, obviamente, isso dá ao fungo novas possibilidades, né? Novos horizontes. E é interessante perceber também como o fungo pode explorar nosso corpo de maneiras diferentes, né? E não tem apenas uma linha definida, concreta, de quando ele vai infectar e quando ele vai, né, morrer no nosso organismo. Infectados de 2 meses, que param de agir em 2 meses, e uns que estão aí há 20 anos. É interessante, né? Essa linha não reta, esse dado não concreto, fixo. Eu achei bem legal. E por fim chego à pergunta, né, que eu acho que é de extrema importância. É muito importante perceber o que acontece, a dinâmica que acontece de fato quando a Ellie volta à questão do militar que o Joe matou. Porque ela pergunta a ele, né, se é difícil, se às vezes não bate no Joe uma sensação de que ao atirar nos infectados, né, que ele está atirando em pessoas. Se é fácil, né, se ele não sente nada, como é que é, se é complicado ou não. E o Joe responde, né, às vezes é difícil, às vezes a gente pensa, eu penso nisso sim, às vezes eu sinto. Ele faz, né, ele mata os infectados, obviamente, porque ele tem que matar, né, ou é ele ou os infectados, né. Então isso acaba sendo naturalizado, automatizado com o tempo, obviamente, né, questão de sobrevivência. O fungo não tem simpatia por nós, né. Não dá para olhar para um infectado, para um clicker e achar que aquilo ali é um ser humano. Não, foi, né? Foi, infelizmente foi, mas não é mais, né? Obviamente. Mas essa pergunta sobre os infectados, sobre atirar nos infectados,
se ele sentiu alguma coisa, se era difícil, se ele não chegava um ser humano naquilo. Ela fez apenas como uma forma de criar uma ponte, né? Chegar até a pergunta que de fato era mais importante para ela, a pergunta que de fato ela queria fazer, que é sobre, né, se foi difícil matar o militar lá na zona de quarentena. É importantíssimo isso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a Ellie ficou muito impactada com o Joe avançando sobre o militar. Ela não esperava aquela reação. E a reação do Joe naquele momento não foi qualquer reação também. Foi uma reação muito passional, porque naquele momento ele estava inundado de sentimentos. Sentimentos muito fortes, né? Porque ele reviveu naquela cena aquilo que ele passou no passado com a Sarah, com a filha dele. Então ele estava completamente tomado pelos afetos, né, por sentimentos. Completamente. Foi chocante não apenas para quem assistiu, para o personagem em si, mas também para ele. Quando os sentimentos são fortes demais, né, a manifestação, né, das emoções é muito forte, desproporcional. É claro que as pessoas que estão do lado sentem também, né, sentem no corpo, no espírito, essa expressão, né. Vocês não já estiveram em algum cenário, em algum momento onde uma pessoa explodiu, surtou, vocês não ficaram afetados com a cena, com o ocorrido? É bem por aí. A gente fica afetado, né? E às vezes essa sensação, né, essa afetação não passa assim muito rápido também não. Mas tem um outro elemento que é importante, né, e que também é a gênese, né, a pequena sementinha de algo que vai germinar na Ellie, de maneira muito complicada, né, não necessariamente boa, que afeta muito negativamente a ela, principalmente no segundo jogo, mas não vou falar, né, porque se eu falar coisa do segundo jogo aqui, eu definitivamente estrago a experiência de muitas pessoas, então não posso falar do segundo jogo e de como as coisas têm uma direção bem problemática para ela e nele. Mas aquele momento lá foi o início disso, tá? Quando ela viu o Joe matando um ser humano na frente dela, mas não apenas matando, mas a maneira como ele matou, a expressão, né, dessa defesa de alguém que se ama, né? É claro que ali ele não ama ele não amava ele ali, mas a projeção, né, o reviver da morte, da ameaça de alguém que algum dia ele amou, a cena da Sarah no inconsciente dele, né? Na verdade consciente, né? A visão foi consciente, foi muito vívida. Algo que estava no inconsciente, que voltou a estar à tona, emergiu, veio para a consciência, né? Aquilo é muito impactante, né? E depois que a afeição de fato, entre os dois, entre a Ellie e o Joe, for criada, que eles se linkarem de fato, né, isso ganha maior proporção, claro, né, com certeza, se torna ainda mais forte. Mas ali foi um impacto inicial muito forte para ela, né? E a Ellie, de certo modo, ela ficou impactada, mas dá para notar a surpresa e o espanto. Mas de certo modo a gente pode pensar, né, refletir que a Ellie, de certo modo, gostou daquilo que ela viu. Ou que, pelo menos aquilo que ela viu, né, ela passou a cogitar, né, pensar sobre isso, né, sobre o que seria fazer isso. Ela já estuda a possibilidade de poder fazer isso, de dar um passo além, né. A questão de ter uma arma na mão, né, ter uma arma de fogo, ajudar nesse sentido, uma coisa que o Joe não aceita, né, ele não dá uma arma para ela. É claro que aqui no começo há uma questão de confiança rolando, né? O fato também dela ser uma jovem que nunca atirou, não ter confiança, ela pode se acidentar, se matar com uma arma ou matar eles também, né? Acontece com quem não tem experiência. São várias as variáveis, né? São muitas as variáveis, muitas coisas que a gente pode pensar e problematizar nesse sentido. Mas a Ellie, a cena em si impacta ela de maneiras diferentes, né? A ponto de fazer com que ela cogite também, né, fazê-lo. Mas tem um ponto que eu acho que a Ellie gostou, uma sensação que ela gostou, que é o fato de ser protegida, né?
A Ellie é órfã, ela cresceu em um ambiente muito hostil, né? Desde quando era pequenininha, ela não conhece muita afeição, alguém que é capaz de dar a vida por ela, né? Que estaria sujeita, disposta a dar a vida por ela. Então é uma coisa bem nova para a menina. A gente tem que pensar nisso também, a gente tem que refletir um pouco sobre como é estar no lugar dela nesse momento, sabe? Sendo protegida, que embora a princípio seja por questões profissionais, interesses, né, tratos, barganhas, que é uma coisa que ela está acostumada e conhece nesse mundo, a gente sabe, né, que está tomando traços diferentes, caminhos diferentes, né, configurações diferentes. Em algum momento o sentimento vai falar mais alto do que meramente, né, o sentimento, né, aquele grau de honrar uma promessa, né? Uma promessa feita, uma promessa principalmente, né, feita para a Tess, que é uma questão que se coloca no fim do episódio, né, muito em virtude do que acontece com a Tess. Acontece isso no game, aqui também acontece, de forma diferente, mas acontece. Inclusive eu acho que eu gostei mais da forma como acontece na série do que no game, embora eu goste dos dois. Gosto dos dois, mas o game é de uma forma, a série é de outra, né? Vou falar sobre isso depois, mas gostei muito como a série também representou esse momento, né? Da promessa feita a Tess, né? Daquilo que dá início à jornada, a verdadeira jornada que o Joe vai fazer com ela. Enfim, né? Foi uma boa representação também. Mas enfim, essa sensação de ser cuidada, de alguém se colocar diante de uma arma, arriscar sua própria vida para salvá-la, não é algo novo para ela. Ela não viveu muito isso, né? Ela não teve paz. A Marlene jogou ela lá no quartel dos militares, porque lá ela estaria segura, mas ela não foi uma mãe para Ellie. É claro que nós sabemos, vocês vão descobrir também, e a série eu acho que vai abordar muito mais isso, né? Porque a Ashley Johnson foi escalada para ser a mãe da Ellie na série, aparecer na série. A mãe dela não aparece nos games, é apenas mencionada. A Marlene em si, né, embora tenha conhecido a mãe da Ellie, não foi uma mãe para Ellie, não foi alguém que cuidou da Ellie, apenas que manteve ela em um lugar supostamente seguro, mas um lugar barra pesada, né, uma educação militar, né, uma vida militar não é nada fácil, né, não é um ambiente saudável para uma criança, para o desenvolvimento de uma infância. Então são coisas muito novas para a menina. É inegável que aquele momento impactou ela de alguma forma, né? E ela não voltou a tocar nesse assunto por acaso, ou perguntar como matar um ser humano. E de certo modo, né, bem ali escondidinho, ainda não claro e manifesto, uma pergunta que poderia muito bem se traduzir em o que você sentiu quando você matou aquele ser humano, né? Que tipo de sentimento foi o que você teve? Uma curiosidade, uma certa dúvida, algo que envolve os dois, né, e toda essa tensão que está sendo construída entre eles. Vamos falar um pouquinho sobre expansão conceitual, e uma boa expansão conceitual, uma expansão conceitual gostosa, bem feita, chique demais. Eu pelo menos gostei demais daquilo que eu vi aqui. Vamos falar sobre isso? Bem, eu havia dito que muitas coisas foram mantidas, né, do jogo, transportadas aqui para a série, né? Fotografia, horizonte, algumas falas, né, que estão no roteiro do jogo que são reproduzidas aqui, momentos, inclusive cenas, né, que fotograficamente são a mesma coisa, né, só que ao invés de ser com o Joe e a Ellie gráfico do game, é com, né, o Pedro Pascal e com a Bella Ramsey, igualzinho. O fato do Joe não dar uma arma para Ellie, né, o fato dela não saber nadar, muita coisa é mantida. É interessante, né, bate aquela nostalgiazinha gostosa. Mas além disso, não tem só, como foi no primeiro episódio, né, não tem só o game em si sendo retratado, ele está sendo, e muito bem retratado. Mas tem sempre algo novo, tem sempre uma adição, tem sempre elemento, né, um elemento novo que enriquece ainda mais o que já estava lá. Isso é muito bom, muito bom. E nesse caso aqui, nesse episódio, foi um elemento que diz respeito aos infectados.
diz respeito a um comportamento muito típico e até mesmo overpower, né? Bem problemático do fungo, do Ophiocordyceps. Aqui é uma expansão de conceito. A Ellie percebe, olhando os infectados, né, de uma sacada de um prédio lá em cima, olhando as ruas lá embaixo, eles estavam em horda, né, todos concentrados na frente de outros prédios, né, de outros lugares. Todos estavam juntos e movendo-se de maneira bem coordenada, enquanto estavam hibernando paradões lá embaixo. Eles começam a se mover, um move, outros movem junto. Parece um balé, né, bizarro, macabro de Ophiocordyceps. A Ellie percebe que ela nota, apenas observando, que eles estão conectados. Estão conectados. E é realmente isso. É claro que, jogando The Last of Us, nós podemos cogitar que isso acontece de fato, né? A maneira como um infectado nos agride, de repente muitos aparecem e começam a nos perseguir, não apenas clickers, né? Infectados comuns também. A gente pode deduzir que há alguma coisa neles que estabelece, né, uma espécie de conexão, um sistema de comunicação, né? Há algo de fato que acontece nesse sentido. Só que o game em si não aprofunda tanto. Ele não trabalha como o Druckmann trabalhou aqui, né? As ideias novas que o Druckmann acrescentou. E aqui ele estabelece, né, esse conceito de cabo, de fiação, né? Essas ramificações, é importante dizer, né, que a série não vai usar os esporos, né? Aqui são os cabos, essas ramificações. É uma modificação, mas uma modificação muito interessante. Eu achei muito inteligente também, mas eu diria típica, né, factível da forma como um fungo iria se comportar, como um fungo iria se comunicar, né? Conseguir algum tipo de estímulo ou informação. Como a série tem essa preocupação, né, de se aproximar cada vez, né, em vários momentos, a cada oportunidade que ela tem, de aproximar de uma hipótese científica do que poderia acontecer numa evolução, essa evolução horrível, né, tenebrosa de um fungo. Eu acho que esse conceito de ramificação é bem mais interessante, muito mais interessante. E no que diz respeito à comunicação entre eles, cara, é muito overpower, é bizarro. Se a gente jogasse The Last of Us com os infectados, né, os clickers, todos eles, tendo esse tipo de sensibilidade, meu Deus, a coisa ficaria ultra hard, ficaria muito mais difícil. Porque aqui eles realmente estão conectados. E a Tess, inclusive, fala, né, a informação que ela dá é fundamental nesse sentido, que os fungos não estão apenas nos corpos, eles estão também no ambiente. Inclusive, ela diz que alguns crescem no subsolo, crescem e se desenvolvem no subsolo, tendo extensões, fios, né, de até 1,5 km. E tudo que está ao redor, tudo que acontece ao redor, tremores, barulhos, eles sentem e transmitem essa informação para todas as ramificações. É como se fossem nervos, né? Nervos que se expandiram nos nossos corpos e também no ambiente. A informação é dada, levada como estímulos elétricos nervosos mesmo, né? Nosso sistema nervoso central. Rapidinho a informação chega, né? Você faz alguma coisa em um ponto X, a horda de infectados está em um ponto Y e rapidinho todo mundo vai para lá estraçalhar, né, a pobre alma, o coitado que lá está. O que de fato é o que acontece no fim do episódio, né, uma grande mudança. Não se trata de militares, se trata da horda sendo avisada. Mas chego lá, enfim. Essa sensibilidade muda muito a questão, né, transforma completamente a questão. Porque isso deixa os infectados, né,
os infectados simples, não necessariamente os clickers, muito mais perigosos, muito mais perigosos. E para uma série que contempla também, trabalha com a possibilidade, né, de uma retratação de horror, né? Não é uma série de aventura, ela é aventura, drama, mas também horror. As cenas que nós encontramos, né, as situações que nós encontramos, o grau de desgaste emocional que The Last of Us apresenta, aqueles que jogaram sabem muito bem que a série pode levar, né, os apreciadores para lugares muito escuros, muito tenebrosos. Os clickers infectados, todos eles sendo tão temerários assim, tão sensíveis, meu Deus, deixa a coisa aterrorizante. Aterrorizante. Isso ajuda a quê? A não banalizar os infectados. Porque uma coisa que fica velha muito cedo, né, a gente se acostuma muito cedo, é o quê? Ah, matei um clicker agora. O primeiro clicker apareceu, demonstrou algum tipo de ameaça, a princípio você fica, né, temeroso. Né? Como é que eu vou matar isso aqui? Esse troço é perigoso? Né? Se ele me encontrar, ele me mata? E de fato é o que acontece no game. Os infectados, se eles te localizam, eles vão atrás de você, né, te batem, te ferem e tal, mas tem como você se defender, correr, mesmo quando você é machucado, e se curar. Os clickers não. Se um clicker te pega, é hit kill. É assim que funciona a mecânica, a gameplay do jogo, do game The Last of Us. Mas aqui, o grau de periculosidade se torna 100 vezes pior, porque te localizar, se tem outros aos arredores, todo mundo vai vir. O ataque ele tende, é uma tendência, não que ele vai ser assim sempre, mas se você está próximo do solo, próximo de ramificações, a tendência é que o ataque seja sempre em horda. Cara, isso é absurdo demais, isso é overpower demais. Imaginem, né? Contemplem, simplesmente contemplem as cenas finais desse episódio, o que é que de fato acontece, né? E o que a Tess acaba fazendo para livrar, né, a pele do Joel e da Ellie, já que para ela, né, não tinha muita esperança, era basicamente o fim da linha. Entendem o grau de periculosidade disso? E eu gostei muito do encerramento do episódio nesse sentido, porque retratar do mesmo modo que o game retrata, para a série de TV eu acho que a cena em si, o momento em si, iria perder um pouco de credibilidade. O que nós vemos no game é que deu ruim realmente para os Fireflies e os militares, né, atacam o prédio. E a Tess no game tenta ganhar um pouco de tempo para Ellie e o Joel fugirem. Mas tragam isso para o mundo real, né? Para um cenário ambientado em um mundo supostamente real. Qual a chance do Joel fugir do prédio, com ele completamente cercado por militares e ainda com uma criança do lado, uma criança que não tem preparo nenhum para combater? Enfrentar uma tropa armada, militares, um monte deles. Não tem como, né? Não tem como, mesmo para um cara, um sujeito experiente como o Joel, sobreviver a uma coisa como essa. São militares, né? Não é uns nécios, uns Zé Manés que estão simplesmente invadindo, né, o prédio. A forma como a série trabalhou com o fungo, com as suas ramificações, com a sensibilidade, a transmissão de informação e o ataque em horda, né, e fechou não com os militares, mas com eles, eu achei muito mais crível. E gostei também da decisão, né, e do modus operandi, porque foi uma decisão, né, um desfecho que resgata aquilo que foi apresentado mais cedo no próprio episódio. Não foi uma informação jogada lá por acaso, foi uma preparação para que nós chegássemos no momento clímax do episódio, sentimental, especialmente para o Joel, né, porque ali é onde de fato a promessa é firmada, né, onde as palavras da Tess, a promessa feita a Tess, de fato se configura, e aquele conceito, né, da sensibilidade dos fungos se une à sensibilidade entre os dois humanos ali,
que estão mais sendo afetados pela fatalidade que aconteceu, né, naquele momento. É muito bom, é uma boa saída, né? É uma boa substituição por algo mais crível, graças ao que foi introduzido conceitualmente no episódio, que colocar um monte de militares cercando o prédio, que levando para a plausibilidade da coisa, não seria possível, né, realmente o Joe sobreviver, uma coisa assim, né? Ficou muito melhor, eu gostei. Honestamente, eu gostei bem mais da decisão que foi tomada aqui, né? E essa sensibilidade é interessante notar que ela está espalhada, né? Ela está bem distribuída no episódio como um todo. Notem como os infectados ficaram mais perigosos, né? Mais sensíveis, mais mortíferos, e ao mesmo tempo isso também é reforçado pela maneira como o Craig Mazin ambienta as cenas, né? A música também do Santa Olalla, como ela ajuda a incrementar e ajuda, né, os telespectadores a emergirem no momento. O silêncio aqui é importante, né, a necessidade de fazer silêncio, da Ellie ficar quietinha é importante, ele é trabalhado, há um timing sendo trabalhado de maneira muito atenciosa aqui, né, nós escutamos inclusive a pisada deles no assoalho do prédio, do museu inicialmente, né, a passada de pé, né, o assoalho rangendo, a trilha sonora ela é tensa nesses momentos, é uma ambientação muito boa, muito boa. O som, não apenas da música, né, a música do Santa Olalla, que é sempre excelente, o Fleming também está fazendo um bom trabalho em conjunto com ele, mas não apenas a música, os sons de efeitos especiais, né, o som do clicker, muito similar, né, muito parecido com o do game. Na verdade é exatamente o mesmo som, mas com uma definição ainda mais cristalina. É perfeito, perfeito. Mas percebam também o modo como o elenco atua, o modo como a Ana, o Pedro e a Bella reagem ao som do clicker. Como isso cria, né, um temor a eles. E como esse temor que eles sentem nos infecta. Vocês sentem a diferença? Muito bem atuado, né? O momento de suspense, né, que é criado também antes do clicker aparecer e nós de fato vermos pela primeira vez, né, o design da criatura, que inclusive está muito bom, a maquiagem está muito boa, né, o design ficou bem legal, muito bem feito, e também o trabalho coreográfico, porque se vocês acham que não tem trabalho coreográfico ali, tem sim senhor, viu? Eles contrataram um coreógrafo ou uma coreógrafa e o trabalho ali com os stunts, com os dublês, foi muito bem feito. Eles se movem de forma muito parecida com os clickers do próprio jogo. É coreografia, aquilo ali foi coreografado, teve trabalho ali, tá, com essa gente. E notem como é uma sincronia com som e música muito interessante. O modo como o clicker se move e como isso está sincronizado também com o próprio barulho, né, aqueles estalidos que a criatura faz. Nossa, muito bom mesmo, um alto nível, né? Enfim, tem mais algumas coisinhas, né, para fechar. Acho que o podcast está ficando longo novamente, né, para variar, até porque o episódio traz muita riqueza, né, então acaba sendo inevitável não estender, né, na verdade estender o papo. Ele acaba ficando grande mesmo, é muita coisa para falar, é muito rico, realmente muito rico, o que é maravilhoso, né? Se tratando de The Last of Us, é um prazer falar com vocês aqui. Mas enfim, tem o fato da segunda mordida que a Ellie toma, né, que levanta novamente, né, faz com que o Joe novamente tenha um movimento de resistência. Será que uma segunda mordida não infecta? Não. Ô Tess, vamos voltar. Ele tentando, né, evitar o contato, evitar aproximar, porque ele sabe que vai dar merda. Ele sabe que feridas antigas vão se abrir. Elas já estão se abrindo já. Mas é caricatural, chega até a dar um certo nervoso na gente também, porque a gente percebe que o Joe está completamente desesperado, ele não quer se aproximar, ele não quer se envolver, ele está desesperado, e ao mesmo tempo está ali a Tess, né,
a companheira dele, né? A que coloca a ordem na casa e colocou a ordem na casa até o fim, né? Otimismo na pessoa dela, porque foi o que restou, né? Porque ela soube, claro, obviamente ela soube muito antes dos dois o que de fato aguardava por ela. Otimismo, Joe, pelo menos uma vez. Será que dá pra você fazer isso por mim? Uma vez só, uma vezinha só. Dá pra ter otimismo? É aquele fio de esperança na Tess, né? Não mais pra ela, porque pra ela não vai ter como, né? Pra ela não tem jeito, mas um fim, um fio de esperança para a humanidade. O que mais resta? O que mais sobra? A Ellie, né, é a coisa mais próxima de uma esperança que apareceu para eles, né? E uma cobrança para o Joe, para ele não negar um fato, não negar uma única esperança que a humanidade como um todo não tem há 20 anos, né? É o que a Tess faz, né? O otimismo que ela cobra, né? Aquilo que ela leva o Joe a se comprometer, não diz apenas sobre ela, né? Da esperança dela ter alguma escapatória. Ela sabe que não tem, né? Mas é a expressão de uma esperança que vem de uma mulher cansada. O que a gente vê no rosto, na expressão da Tess, é alguém que está cansada desse sofrimento, cansada desse mundo. Se aparece um raio de luz, por menor que seja, não desiste, Joe, não seja babaca, né? Eu gosto da Tess, é um personagem que eu honestamente gosto muito no jogo e gostei muito da representação do trabalho da Anna Torv aqui na série também, né? Porque ela é aquela que esfrega essas coisas na cara dele. E personagens assim, sabe, que trazem para a realidade, dão um choque de realidade, bate nas duas faces e diz, né, sacode, acorda, filho. Eles são importantes, eles fazem diferenças, né? Fazem muito a diferença. E o personagem que toma as bofetadas pode não perceber naquele momento, mas depois, refletindo, ele cai em si, né? Mesmo que póstumamente, ele agradece. Ele agradece, é algo que ele carrega com ele. Faz diferença, né? E a Tess faz muita diferença. A Tess é tão importante como a Sarah foi, e continua sendo, né? A Sarah se foi, mas ela continua com o Joe. A Tess se foi, mas ela continua com o Joe também, ela vai continuar. Não apenas na promessa, mas também na expressão desse chacoalhão que ela deu no Joe, né? E que vai fazer ele despertar em algum momento. Muito importante, né? As palavras dela são também emblemáticas, né? E também mais uma extensão daquilo que nós vemos no jogo. Nós não vemos isso no jogo. Algumas frases colocadas aqui. Como, por exemplo, você vai consertar as coisas, toda a merda que nós fizemos, Joe. O grau de compensação. O Joe diz pra Ellie, né? Ele conta pra Ellie que ele fez coisas muito ruins durante esses 20 anos. Ele não entra em detalhes, né? Mas a Ellie sabe. Ele diz pra ela, abertamente pra ela, não conta o que ele fez, mas ele diz que fez coisas bárbaras. Que algumas coisas que os humanos vão fazer com eles mais adiante, algum dia ele já teve que fazer, né? Ele não entra em detalhes, mas ele fala. Então, o Neil Druckmann, ele já prepara o terreno aqui, né? Até está falando de coisas, de pecados, né? De coisas que possivelmente eles fizeram, que ela se sente culpada por causa disso, né? E na primeira oportunidade que eles têm de fazer alguma coisa digna, boa para o mundo, abraçar isso. É algo em grau de compensação. Não apaga o que eles fizeram, mas é a oportunidade de fazer algo bom. Não deixar isso escapar, escorrer pelas mãos. Está diante dele. Se ele não pode fazer isso por ele mesmo, que ele faça por ela. É como ela coloca, né? Ela nunca pediu nada para ele. Um sentimento recíproco verdadeiro, na mesma intensidade, nada. É a única coisa que ela está pedindo para ele agora é isso. Não desiste. Não desiste dessa guria que está na sua frente. Não é por ela, mas é aquilo que ela representa e pode representar, né? Para tudo que a humanidade pode colher no futuro. E quando a gente pensa no final do jogo, a decisão dele, cara, mas não posso falar sobre isso. Seria estragar muito a experiência de quem nunca
nunca jogou e vai assistir. Mas é forte, né? Uma promessa forte que o Joe se compromete, no caso, né? Vai procurar pessoas agora, né? O Bill e o Frank, para dar prosseguimento nisso. Enfim, falei, né, dos militares que foram substituídos pelo fungo, do ataque como um todo. E é isso, meus caros. Eu acho que foram todos os elementos que eu captei. E se não foram todos que eu captei, foram aqueles que certamente foram mais marcantes, mais intensos para mim. Acho que isso é tudo que eu gostaria de falar. Obrigado a todos que mais uma vez ouviram meu tagarelar sobre essa obra que eu amo de paixão. E não digo apenas, né, não falo apenas da série, obviamente eu falo do game. Amo de paixão. Sempre um prazer falar sobre todas as coisas relacionadas a The Last of Us. E deixo minhas tradicionais saudações, Corvides.